Oi, família, boa noite. Boa noite, família que está em casa. Você pode dar uma boa noite para o seu irmão aí do lado, se você ainda não deu. Enquanto eu abro meu caderno, que eu sou das antigas, eu trago o caderno, irmãos. Um feliz Dia das Mães também para todas as mamães. Mães biológicas, mães adotivas e mães espirituais também. Nosso feliz Dia das Mães. Amém. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre bom estar compartilhando a palavra do Senhor. Eu queria agradecer ao pastor Pedro, aos demais pastores, por sempre nos encorajarem, nos incentivarem a compartilhar, a palavra do Senhor. Nessa noite eu queria compartilhar um texto que está em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Eu quero te convidar, à medida que você for achando, para você se colocar de pé. Lucas 1, 26, a gente vai ler um trechinho um pouquinho maior, mas só para a gente contextualizar bem. Lucas 26, nesse Dia das Mães, a gente vai falar sobre a vida de uma mãe muito especial, Maria. Amém, vamos ler. Lucas 1, 26, a Bíblia diz: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um menino, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer porque a tua presença é real aqui nesse lugar, Deus. Queremos te louvar e te agradecer por essa porta aberta, Deus, porque o Senhor se faz presente, Deus, no meio de nós. Senhor, nós declaramos, Senhor, sobre esse lugar céus abertos, Deus. Nós declaramos que há aqui uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de louvor, uma atmosfera de salvação, de cura, de libertação, de renovação, Senhor, nesse lugar, Deus. Nós declaramos que os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, que os nossos ouvidos estão abertos, que o nosso coração é uma boa terra para receber a Tua palavra, Deus. Nós cancelamos agora toda distração, Senhor, toda perturbação, todo pensamento disperso, Senhor, nessa noite, e que em nome de Jesus as nossas mentes estejam conectadas ao céu, Senhor, para recebermos cada palavra daquilo que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. Que eu venha diminuir e que o Senhor cresça nesse lugar. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, você pode se sentar. Esse é um texto bem conhecido, geralmente no Natal, né? A gente fala muito sobre Lucas capítulo 1 no Natal, mas eu estava meditando sobre a palavra de Deus há um tempo atrás. Até comentei com o pastor Pedro que eu estava lendo sobre o Cântico de Maria. Eu comecei a ler, a estudar sobre isso, e anotando, meditando sobre isso, falei: nossa, isso vai até um Dia das Mães. Aí eu pensei: acho que eu vou pregar no Dia das Mães, e esqueci. Aí quando essa semana o pastor Pedro me mandou uma mensagem, falou: você vai pregar domingo. Eu falei: gente, domingo é Dia das Mães. Eu falei: ó, Senhor, já confirmando aí a palavra, glória a Deus por isso. E assim, só para a gente contextualizar, o evangelho de Lucas, Lucas era médico, então ele é um evangelho bem minucioso assim, nos detalhes, né? Lucas é o único que se dispõe a escrever detalhadamente sobre a anunciação de Jesus, sobre Isabel, Zacarias. Esse contexto é muito peculiar aqui no evangelho de Lucas. E se a gente for olhar um pouco para a história de Maria, Maria era uma jovem, possivelmente com seus 16 anos, que as meninas se casavam muito jovens naquela época. Ela estava noiva de José, num dia comum, fazendo a sua faxina em casa, num vilarejo chamado Nazaré, que ninguém conhecia muito, ninguém falava muito sobre Nazaré,
Maria vivendo a sua vida normal, e até que um anjo do Senhor aparece para ela e anuncia que ela seria a mãe do Messias esperado de Israel. E o que eu acho impressionante, para a gente começar aqui a palavra, é a confiança que Maria tinha em Deus. Porque a resposta de Maria, para mim, é impressionante. Ela fala, sim, seja feita conforme a tua palavra. E pronto, e acabou, e foi isso. Meus irmãos, se a gente retroceder aqui um pouquinho no texto, quando o anjo anuncia, a palavra diz que ela fica um pouco perturbada, com a saudação não entende. Quando o anjo fala o que vai acontecer, ela pergunta, como que vai acontecer? Porque eu sou virgem. Eu não estou casada, como é que eu vou estar grávida? Me explica só um pouquinho, por favor. E o anjo explica para ela, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Eu não sei para você, meus irmãos, mas para mim não explicou nada. Assim, se fosse eu, o anjo aparecesse para mim e falasse isso, eu ia falar, e daí? Né? Aliás, se o anjo aparecesse para mim e falasse exatamente isso, eu já ia pegar a minha agenda e já ia falar, então, seu anjo, você pode só me falar que dia que vai ser? Só para eu deixar anotado aqui na minha agenda, para eu já fazer um planejamento. Inclusive, se o senhor puder já avisar para José, o senhor já avisa que já fica tudo no esquema também. Inclusive, chá de fralda, como é que vai ser? Eu chamo o pessoal aqui de Nazaré, vai ter anjo, como é que vai ser? Eu já ia querer tudo programado, organizado, meus irmãos. Quem me conhece sabe que, né, bota no planner para já saber a data para eu poder fazer meu planejamento de 9 meses aí. E o anjo fala para ela, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. E é isso, Maria. E Maria diz sim. Maria diz sim para essa proposta, para essa missão que ia custar tanto da vida dela. Mas se a gente olhar aqui todo o contexto das respostas que Maria vai dando para o Senhor e como Maria vai lá na frente fazer um cântico a Deus, eu imagino que Maria, a Bíblia não é clara nesse contexto, mas eu imagino que Maria talvez tenha se lembrado das Escrituras. Maria talvez tenha se lembrado de Sara, de Rebeca, de Raquel. Maria talvez tenha se lembrado dessas mulheres e falado, não, se Deus fez na vida delas, Deus pode fazer na minha vida também. Olha, eu não sei como é que vai ser o meu processo, mas se Deus das Escrituras falam sobre essas mulheres, eu creio que Deus pode fazer na minha vida como fez na vida delas. Maria dá um passo de fé e de confiança no Senhor. E se a gente parar para pensar, a gente confia pouco em quem a gente conhece pouco. Pouco confiamos em quem nós pouco conhecemos. E muitas das vezes nós confiamos pouco em Deus porque nós pouco conhecemos o Senhor. Pouco tempo nós gastamos com Ele para podermos plenamente confiar naquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Vamos pensar aqui comigo? Imagina, por exemplo, se alguém chegasse para mim e falasse assim, você empresta a chave do seu carro para o Joãozinho que trabalha na pizzaria perto da igreja? Eu vou falar, então, não. Por quê? Porque eu não conheço o Joãozinho, eu não sei quem é Joãozinho, não sei nem se o Joãozinho tem carteira, não vou deixar a minha chave do carro com uma pessoa que eu não conheço. Mas se alguém virasse e falasse assim, você deixa a chave do seu carro com o Maurício? Eu vou falar, claro, toma aqui a chave do carro. Precisa o quê? Ficar um mês? Pode ficar com o carro, não tem problema não. Por quê? Porque eu conheço o Maurício. Eu já andei de carro com o Maurício, sei que o Maurício dirige bem, sei que o Maurício tem carteira há muito tempo. Posso deixar o carro com o Maurício, tranquilo, porque eu conheço o Maurício. Eu sei que eu posso deixar a chave do carro com ele. E muitas das vezes nós não confiamos no Senhor porque nós não gastamos tempo para estar com Ele. A gente, como o pastor Pedro até falou nessa manhã da criança que pula no colo do pai, que pula no colo da mãe, porque ele sabe que é a mãe, que sabe que é o pai, que sabe que pode se jogar, que ela vai estar ali. Ele não tem, mesmo que ele não entenda tudo, ele confia. Maria confiava no Senhor. Ainda que o anjo não tenha explicado todos os detalhes do que ia acontecer, Maria confiava que o Senhor ia prover. Que se a missão foi dada por Deus, Deus ia prover todas as coisas que ela precisava. Um outro exemplo que a gente vê na Escritura sobre isso também é o caso de Jó. Jó, ele passa por muitas dificuldades. Ele perde os filhos, ele perde os recursos, ele perde a saúde dele. Ele entra ali em crise e muitas pessoas começam a tentar explicar aos amigos dele o que poderia estar acontecendo e tal. E no capítulo 38, Deus se apresenta a Jó. E Deus se apresenta e fala, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, você sabe como é que se forma a chuva? Jó, você sabe como é que se forma o gelo? Jó, você entende a minha justiça? E Deus se apresenta para Jó. E se a gente continuar lendo, se você depois tiver a oportunidade de ler o capítulo 38, 39, quando Deus acaba de falar com Jó, a resposta de Jó é assim, não é, Deus, entendi, obrigado por explicar, agora tudo ficou bem claro, obrigado. Não.
Jó não fala, agora eu entendi o seu plano completo. Não, Jó não fala isso. Jó responde assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó conheceu a Deus e isso foi suficiente. Deus não precisou explicar nada. Deus, na sua glória, se apresentou a Jó e isso bastava para ele. Nesse momento em que Jó fala isso para o Senhor, a sorte de Jó ainda não tinha sido mudada, Deus não tinha restaurado nada, mas só de Jó conhecer o Senhor, isso já era suficiente para ele. Quando Moisés também, em Êxodo, Deus fala para ele, olha, você vai até o faraó, você vai libertar o povo. Deus até dá algumas dicas do que ele ia fazer. Mas o diferencial naquele momento foi quando Deus falou para ele, o eu sou vai com você. Essa é a diferença. Quando nós confiamos no Senhor, tudo muda. Quando nós conhecemos o Senhor, nós podemos confiar nele. O pastor Pedro, nessa manhã, falou muito sobre fé, sobre confiança, e nós precisamos colocar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, mas nós precisamos conhecê-lo. Conhecer, como o pastor Pedro pregou nessa manhã, as suas promessas, a sua palavra, o seu caráter. E aí nós vamos poder dizer um sim para Deus. Sim, eu confio no Senhor. Ainda que eu não conheça todos os detalhes, ainda que todas essas circunstâncias não façam sentido para mim, eu escolho confiar no Senhor porque eu conheço o seu caráter. Eu sei o que o Senhor já fez na vida dos meus irmãos. Eu sei as palavras que o Senhor tem para a minha vida. A palavra do Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. E nós precisamos provar, nós precisamos conhecer, nós precisamos nos envolver com o que o Senhor está fazendo. Aleluia. Deus não explica tudo para a gente. Ele só espera que a gente busque conhecê-lo. Às vezes Deus vai explicar. Às vezes Deus vai contar o plano. Às vezes Ele não vai falar não, porque Ele é soberano. Mas Ele espera que nós busquemos e prossigamos em conhecê-lo. E o texto continua. Aqui Maria diz sim, como eu falei, para a vontade de Deus. E eu, estudando essa palavra, um pastor chamado Luiz Saião, ele disse algo bem interessante. Ele diz, tem gente que se interessa por Deus, mas na hora que Deus apresenta a sua vontade, a pessoa foge. Tipo Jonas. Jonas conhecia a Deus, na hora que Deus apresentou a sua vontade, Jonas, fugiu. E naquele tempo, meus irmãos, noivado era uma coisa muito séria. No nosso tempo também mas assim, você pode terminar e tudo mais, enfim. Mas naquele tempo o noivado era algo muito sério. Se a pessoa se separava, ela podia ficar mal falada, ela podia ser rejeitada. Enfim, principalmente para a mulher, é um contexto muito difícil nesse sentido. Ainda mais uma mulher grávida. Então, uma mulher grávida, ela inclusive estaria correndo risco de vida. Maria, estando grávida, ela corria risco de vida, ela podia ser apedrejada. Então, Maria disse sim para um plano, gente, que aos olhos de qualquer pessoa era completamente doido. Como é que você vai dizer sim para isso? E Maria confiava em Deus, e Maria disse sim para a vontade de Deus. E dizer sim para a vontade de Deus, muitas das vezes, significa abrir mão do nosso plano. Abrir mão da nossa vontade para viver um plano e um propósito de Deus que é muito maior. Vamos mergulhar aqui no texto, como diz o pastor Alexandre, vamos viajar na história, né? Imagina Maria como noiva, né? Eu sei que não é exatamente assim, mas vamos só imaginar. Maria noiva, ligando para os fornecedores. Fechou docinho, fechou o bolo, fechou o espaço, fechou, né, vestido de noiva, organizou tudo. O anjo aparece para ela e fala, então, Maria, você vai ser mãe do Messias e tudo mais. Imagina a Maria, quando acabou de receber essa notícia, a Maria pensando, vou ter que ligar para os fornecedores, vou ter que cancelar o bolo, vou ter que cancelar o docinho, não sei ainda o que José vai falar disso. O vestido que eu tinha alugado, eu não vou mais poder usar, porque eu vou estar grávida, não vai caber. O vestido que eu tinha planejado, o sonho que eu tinha pensado para a minha vida, não vai ser do jeito que eu sonhei. O que eu tinha planejado, imagina o trabalho, irmão. Quem aqui já casou sabe. Imagina ligar para todos os fornecedores e cancelar tudo. Foi mais ou menos isso que Maria fez. Foi mais ou menos isso que Maria fez. Mas eu dos lábios do Senhor. Maria sabia que ela tinha feito um plano, mas que o melhor de Deus para a vida dela estava na vontade dele. Que ela podia ter administrado ali a situação, ela fez tudo certo até, ela foi, planejou, noivou, preparou tudo, mas o plano de Deus era maior. O plano de Deus para a vida de Maria era muito melhor e muito maior do que ela tinha sonhado ou imaginado. Jesus, mais para frente, ele vai inclusive dizer que quem quiser ser discípulo dele vai ter que negar a si mesmo. Isso é doloroso.
negar a nós mesmos. Talvez você faça um plano e o plano não saia exatamente como você quer. Talvez você queira muito alguma coisa e a vontade de Deus para a sua vida seja diferente. Mas Jesus nos ensina que se a gente quer ser discípulo dele, sim, vai ter um custo. Vai ter um preço. Em algum momento a gente vai ter que dizer não para a nossa vontade. Em algum momento a gente vai ter que negar a nós mesmos, ao nosso projeto, ao nosso plano, para aceitar e viver o projeto de Deus para a nossa vida. Só que a boa notícia é que a Bíblia fala em Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E foi boa, agradável e perfeita na vida de Maria. E vai ser boa, agradável e perfeita na minha vida e na sua vida. Só que tem um detalhe sobre esse texto de Romanos, capítulo 12. Quando o apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, no versículo anterior tem um detalhe. Ele fala que a gente tem que transformar a nossa mente para a gente experimentar essa vontade. Sabe por quê? Se a gente tenta experimentar a vontade de Deus com a nossa mentalidade própria, a gente nunca vai enxergar como boa, agradável e perfeita. A gente vai enxergar como, não era bem o que eu queria, não era desse jeito. Mas quando a gente transforma a nossa mente, aí sim, a gente enxerga a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Deus, em Isaías, fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Em Jeremias, o Senhor fala, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, e que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, são melhores do que os nossos. O plano dele é melhor. E é por isso que em Colossenses a Bíblia fala que nós temos que pensar nas coisas do alto. Pastor Pedro falou sobre isso essa manhã. Nós precisamos pensar nas coisas do alto, para a gente poder acessar esses pensamentos mais altos de Deus, esses pensamentos que são melhores. Nós precisamos estar com a nossa mente conectada às coisas do céu. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo e nós precisamos ter essa mente para alcançar esses pensamentos, ainda que eles sejam mais altos e talvez a gente não entenda tudo, mas a gente precisa estar com a nossa mente transformada, a nossa mente nas coisas do alto, a nossa mente em Cristo para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque senão a gente só fica pensando na gente, no nosso plano, no que podia ter sido, no que do jeito que eu queria, mas era assim, mas era assado. Mas quando a gente enxerga a vontade de Deus, a gente enxerga de fora, a gente enxerga o todo. Maria disse talvez abriu mão de um plano presente ali, de um casamento ali, uma festa talvez de casamento, de uma ordem que talvez ela tinha processado. Mas o plano de Deus era que o nome de Maria entrasse para a história. Maria talvez estava pensando só na festinha dela de casamento. E o plano de Deus era, não, eu quero que o seu nome seja conhecido pela humanidade durante séculos e séculos e séculos. E ainda bem que Maria disse sim. Imagina se Maria tivesse dito não. Não vai dar não, prefiro a minha festa de casamento. E é muitas das vezes isso que a gente faz com o Senhor. O Senhor está planejando uma coisa muito maior para a gente. E a gente fala, não, Deus, eu quero só isso aqui. Para a gente, naquele momento, é incrível, é grande, é maravilhoso. Mas o Senhor tem planos muito mais altos e sobremodo excelente. Inclusive uma música do Rodolfo Abrantes que diz que do alto é simples como deve ser. E quando a gente enxerga as coisas do alto, onde Deus está, as coisas se tornam muito mais simples, se tornam muito mais fortes, fazem muito mais sentido. Mas para isso nós precisamos conhecer ao Senhor, confiar nele e conectar a nossa mente com as coisas do céu, renunciando à nossa vontade e vivendo o plano que o Senhor tem para a nossa vida. O texto continua aqui dizendo, Lucas capítulo 1, versículo 39, diz assim, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Meus irmãos, agora a gente se voltando um pouco para a figura de Maria, eu acho interessante, porque a Bíblia fala que o anjo se retira dela, sai dali, né? Sai daquele ambiente,
E a Bíblia fala que naqueles dias, possivelmente alguns dias depois, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Isso também é impressionante para mim, meus irmãos, porque assim, voltando lá, né, entrando na história, se um anjo aparece na minha casa, fala para mim que eu estou grávida do Messias esperado de Israel, eu não levantava do sofá, meus irmãos. Eu não levantava, quanto mais ir para uma região montanhosa da Judéia. Meus irmãos, era uma viagem de 3 a 5 dias, numa época que você tinha que ir ou a pé, ou de jumentinho, de burrinho, não tinha Uber, a Maria não ia de trem, Maria não ia pegar um avião e fazer escala na Europa, não ia, meus irmãos. Maria ia de jumentinho, sem ninguém saber o que estava acontecendo com ela. Maria ia pegar um jumentinho, andar de 3 a 5 dias para ir para a casa de outra pessoa. Possivelmente uma pessoa que ia precisar da ajuda dela. Que Isabel estava grávida de 6 meses. Imagina, gente. Uma senhora grávida de 6 meses. Chegou uma menina de seus 16 anos. Possivelmente ela ia lá para trabalhar. E ela saiu de casa e foi fazer isso. Eu não levantava do sofá. E ainda ficava pedindo iFood todos os dias. Porque eu ia falar, nem comida eu preparo mais. Não é verdade, meus irmãos? Se o anjo aparece na minha casa, eu ia falar, sou escolhida. Né? Os outros que venham na minha casa, eu não vou na casa de ninguém. Né, meus irmãos? Todo mundo ia fazer isso. Mas a Bíblia fala que Maria, ela depressa, ela vai, se levanta e vai para a casa de Isabel. E existem algumas especulações quanto a isso. Alguns estudiosos acreditam que talvez ela tenha ido para se afastar, talvez, inicialmente de um burburinho que poderia surgir em Nazaré. Outros acreditam que ela foi fortalecer a sua fé, já que o anjo tinha falado que Isabel estava grávida. Ela falou, vou lá ver se Isabel está grávida mesmo, vou confirmar. E alguns também acreditam que, sabendo que Isabel estava grávida, era uma senhora grávida de 6 meses, Maria foi para lá possivelmente para ajudá-la, porque a Bíblia fala que Isabel estava grávida de 6 meses, se você ler o texto completo, Maria fica 3 meses com Isabel, então, possivelmente, até o final da gravidez, ela fica lá. Eu creio nessas 3 especulações, tá, irmão? Eu creio que ela foi para lá fazer isso tudo. E a pergunta que eu me fiz é, quando o Senhor nos abençoa, o que a gente faz com a nossa bênção? Será que a gente guarda só para a gente? Será que o que Deus tem liberado sobre nós é só para a gente? Ou será que a gente tem feito algo com isso? Seja um trabalho, seja um ministério, seja os recursos financeiros. Será que é só para a gente? Maria, ela recebe essa notícia. Gente, Maria estava grávida de Jesus. E ela sai da casa dela, possivelmente para ir cuidar de outra pessoa, para aprender com outra pessoa. Talvez Maria estava para casar, vivendo aquela turbulência toda. Talvez Maria foi para lá para servir, para aprender, para estudar, para servir a Isabel, ajudar com alguma coisa. E Maria se dispõe a ir, a fazer. Maria se coloca nesse lugar de humildade, de ainda que eu esteja grávida do Messias, ainda que a palavra tenha sido para mim, ainda que Deus tenha me escolhido, eu vou servir a Isabel. Ainda que isso me custe 3 a 5 dias de viagem, eu vou para lá, eu vou fazer alguma coisa com o que Deus tem me dado. Aliás, eu vou, inclusive, aprender, porque Deus está me dando alguma coisa que eu não sei nem muito bem o que eu vou fazer com ela, mas eu vou até lá para aprender com Isabel. Isabel é casada há mais tempo que eu vou aprender, vou aprender como é que se cuida de uma casa, vou aprender como é que se prepara uma comida, eu vou ajudar ela, porque ela deve estar com uma barriga grande, ela já é uma senhora, e Maria se dispõe a servir. Maria coloca o que ela tem à disposição do Senhor. E o que nós temos feito com o que o Senhor tem nos dado? Será que quando nós recebemos a nossa bênção é só para a gente? Será que depois que o Senhor nos abençoa, a gente... então tá, vou ficar aqui, deitada eternamente em berço esplêndido, e é isso aí? Se o Senhor tem te abençoado com alguma coisa, o que quer que seja, coloque à disposição do reino de Deus. Seja o seu casamento, que o seu casamento seja para a honra e glória do nome do Senhor, seus filhos, o seu trabalho, o seu ministério, o que o Senhor tem te dado, devolva a Ele. Faça gerar coisas novas, produza coisas novas para o Senhor e esteja disposto também a aprender. Quando Maria recebe essa palavra, ela foi para lá também para aprender. Às vezes o Senhor tem liberado alguma coisa sobre a sua vida de um chamado que Ele tem ministerial para você.
Se envolva com pessoas que estão na caminhada há mais tempo. Talvez o Senhor vai falar, olha, eu vou te mandar para as nações, você vai pregar para todo mundo, nos Estados Unidos, na França, não sei, vai gravar CD. Ótimo. Sente para aprender com quem já tem mais experiência. Sente para aprender com quem já tem mais tempo de jornada, já tem mais maturidade que você. Nós precisamos fazer esse movimento como de Maria, de às vezes sairmos da nossa casa e estarmos dispostos a aprender, a sentar com quem sabe mais do que a gente e a servir aos nossos irmãos também. E, aproveitando esse gancho aqui de Maria indo servir a Isabel, eu acho muito bonita essa amizade que elas têm. A amizade de Maria e Isabel. Quando Maria recebe a notícia, eu acho interessante o que ela faz, porque ela não sai espalhando para todo mundo, né? Até porque era meio arriscado na época ela fazer isso. Mas Maria não sai contando para todas as amigas, Maria não posta no Instagram, não faz stories, não posta selfie com um anjo, não faz nada disso. Porque se fosse hoje em dia, ia ter uma galera que ia falar, Gabriel, foto. Maria não faz nada disso. Mas também Maria não se isola. Maria não fica reclusa na sua casa, tipo, agora eu sou escolhida do Senhor, não vou fazer mais nada, não vejo ninguém, porque eu sou muito aleluiada. Não. Maria, quando recebe a notícia, ela vai para a casa de Isabel. Ela vai viver o processo dela perto de alguém que iria entender. Na nossa vida, quando a gente às vezes está passando ou por uma bênção, ou às vezes por um processo em Deus, a gente tem que escolher para a casa de quem a gente vai. A gente precisa escolher com quem a gente vai partilhar isso. E a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio aqui, como foi com Maria, de nem sair contando para todo mundo, porque, gente, imagina só, nós somos uma igreja de 200 pessoas, não sei quantas pessoas temos hoje, vamos supor 200. Imagina se todo mundo for viver o processo de todo mundo, meus irmãos. Não dá. Não, a gente vai ficar doido, vai todo mundo viver o processo de todo mundo. Fulano está casando, fulano está comprando casa, fulano está... A gente vai ficar doido. Mas a gente também não pode se isolar, achar que só é comigo, tadinha de mim, não sei o quê. Não. A gente tem que encontrar quem é a Isabel que o Senhor separou. Quem é essa pessoa que a gente vai poder ir para a casa dessa pessoa? Quem é a Isabel que o Senhor separou para viver o processo com você? Isabel também estava grávida de uma forma sobrenatural. Isabel não iria julgar Maria. Isabel iria acolher Maria. Como eu falei, Isabel era casada há mais tempo, poderia aconselhar, poderia viver aquele momento junto com ela. Maria poderia servir a Isabel de alguma forma, ela era mais jovem, enfim. Deus conectou duas pessoas. Quem o Senhor tem conectado na sua vida? E se você talvez não tenha essa pessoa, ore ao Senhor. Peça a Deus, Senhor, eu preciso de uma Isabel na minha vida. Eu preciso dessa pessoa que vai viver um processo comigo. É muito importante isso. Às vezes a gente despreza esse aspecto da comunhão, da amizade, mas o Senhor quer que nós tenhamos bons amigos para vivermos os processos com a gente, para celebrarmos as nossas vitórias. Tem um texto, eu sempre trago uma citação, né, gente? Hoje eu não trouxe slide, mas eu trouxe uma citação. Tem um texto de um autor chamado C.S. Lewis, que ele diz assim: a amizade mostra uma gloriosa proximidade de semelhança ao próprio paraíso, onde a multidão dos santos aumenta a alegria que cada um tem em Deus. Por isso, os serafins da visão de Isaías 6,3 proclamam santo, 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 uns aos outros. A Bíblia fala que quando Isaías vê os serafins, eles proclamam uns aos outros. E às vezes a gente precisa ter pessoas ao nosso lado que vão proclamar na nossa vida, e a gente vai proclamar na vida deles. E a gente precisa viver esse processo de amizade e de conexão com pessoas que vão viver e entender os propósitos e os processos de Deus na nossa vida. Só que tem um detalhe nisso aqui, e que é um detalhe que eu acho que é muito para o nosso tempo. A Bíblia fala que Maria saiu de casa e foi ver Isabel. E a gente passou por 2 anos de uma pandemia, né, séria, onde a gente ficou fechado muito tempo em casa, onde os nossos relacionamentos se tornaram difíceis. E eu vejo muitas pessoas, converso com algumas pessoas que falam, cara, é difícil para mim hoje me conectar de novo, é difícil para mim fazer amizade, é difícil para mim estar com outras pessoas. Mas faça esse movimento. Ore primeiro ao Senhor e peça a Ele, Senhor, quem é a Isabel que eu preciso estar junto? Quem é a Isabel que vai viver esse processo comigo? E o segundo processo é sair de casa para ver Isabel. Porque às vezes a gente pede a Deus umas coisas e a gente fica esperando que Deus vai mandar embrulhado um presente e vai vir um delivery.
E às vezes a gente precisa fazer esse movimento de sair e ver Isabel. Por isso que eu falei, gente, ora primeiro, tá? Não é para sair batendo na porta da casa do irmão 11 horas da noite. Oi, cheguei, você é a Isabel da minha vida, vim comer. Não é assim, tá? Por favor, né? Não seja inconveniente de Jesus. Mas ore e peça a direção de Deus nesse sentido de quem é a pessoa que o Senhor vai colocar na tua vida para viver esse processo com você. E se movimente. Saia de casa, viva esse processo. Ore. Se você continuar lendo aqui o texto, a Bíblia fala que Isabel abençoa a vida de Maria, Maria começa a cantar, elas fazem um culto. É uma bênção, irmão. E a gente precisa dessas pessoas na nossa vida. E tem também mais um detalhe sobre essa amizade. É que quando elas se encontram, elas se saúdam e elas se alegram mutuamente. Maria não está orgulhosa nem soberba por causa da notícia que ela recebeu. A mãe do Messias está chegando. Não. Ela, com humildade, vai até Isabel. E nem Isabel é ressentida. Porque Isabel poderia ser ressentida de olhar e falar, poxa, Senhor, eu estava esperando aqui há um tempão. Aí vem essa menina novinha, 16 anos, vem esfregar na minha cara. Não. Isabel se alegra com a bênção de Maria e Maria se alegra com a bênção de Isabel. Vamos ter essa humildade também de nos alegrarmos com as bênçãos dos nossos irmãos, de compartilharmos o processo. Sabe, às vezes é uma coisa bem social, até de deixar o outro falar um pouquinho, aí você fala um pouquinho, aí você ora por ele ora por você, cada um divide um pouquinho, e assim vai. Vamos aprender com as Escrituras também como a gente pode se relacionar melhor com as pessoas. A se relacionar, a abençoar, a orar junto, a estar junto não só para comer uma pizza, mas para orar uns pelos outros, para abençoar uma vida do outro, para falar, você está precisando de uma oração? Deixa eu orar por você. Aí eu estou precisando de uma oração agora, ora por mim. E vivermos uma amizade como Isabel e Maria viveram aqui. E aqui eu queria até abrir um parêntese para falar com as mães nessa noite. Que Deus ele separou esse texto, e esse texto fala de um encontro de mães. É isso, foi um encontro de duas mães. E quando o Senhor eu estava lendo esse cântico de Maria e eu entendi que eu talvez fosse pregar no Dia das Mães, o que o Senhor falou comigo foi que Deus se importa com a maternidade. Deus se importa com a maternidade. Você que é mãe de filhos grandes, pequenos, adotivos, espirituais, enfim, Deus se importa com a maternidade, Deus ama a maternidade. Quando você prepara o lanche para o seu filho para a escola, Deus ama o que você faz. Quando você ora pelo seu filho, quando ele sai de casa, Deus ama o que você faz. Deus escuta a sua oração. Cada processo seu como mãe, Deus ama, Deus vê. Pode ser que ninguém esteja vendo. Eu sei que o processo de maternidade às vezes é solitário. Ninguém vê algumas coisas, mas Deus vê e Deus ama a maternidade. Nesse Dia das Mães, o Senhor te diz, eu amo você, eu amo a sua maternidade e eu amo quem você é como mãe. Mas tem um detalhe, mães. A sua maternidade não te define. Você é mais do que uma mãe. Deus não te enxerga só como mãe. Você é uma filha amada do Senhor. Você é uma serva do Deus Altíssimo. Você é a nação santa, você é sacerdócio real. Você não é, aspas, apenas mãe. A sua identidade não é ditada pelos seus filhos. A sua identidade está em Cristo. Você que é mãe, seja de qualquer idade, de seus filhos já tão grandes, pequenos, enfim. A sua maternidade é importante, mas a sua identidade está em Cristo. Isso vale para todos nós, na verdade. Porque a nossa identidade não pode estar nos filhos, no casamento, no estado civil, numa profissão, nem mesmo no nosso ministério. Sabe por quê? Porque tudo isso pode passar. Os filhos um dia se mudam, saem de casa. O ministério, um dia a gente está aqui, talvez o Senhor leve outras pessoas para outros lugares. Um trabalho, um dia a gente está no trabalho, um dia a gente muda. E a nossa identidade não pode estar nessas coisas. Elas fazem, sim, parte da construção de quem nós somos. Mas a nossa identidade não é definida por isso. A nossa identidade está em Cristo. É Ele que diz quem nós somos. Então, nessa noite, mãe, que você possa se alegrar com a sua maternidade, viver uma maternidade com um propósito, como viveu Maria e Isabel, que criaram filhos para a glória de Deus. Mas saiba que você é mais do que isso. Você é filha amada do Pai. Você tem uma identidade que é definida por Cristo Jesus.
Já caminhando aqui para o final, e no versículo 46 de Lucas 1, Maria, como eu falei, Maria se encontra com Isabel, vai lá comer um bolo, tomar um café, e elas começam a fazer um culto. E Maria diz assim: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos do mais íntimo do coração, derribou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Maria é uma figura assim, impressionante, uma mulher impressionante. A gente tem muito a aprender com ela, com a sua história, com Isabel. Todas essas mulheres são incríveis. Mas a história nunca foi sobre Maria. A história é sobre Jesus. E Maria, que a todo tempo, ela aponta para Cristo. A nossa vida, a nossa história, a nossa identidade, tudo é sobre Jesus. Inclusive, nessa noite, se você está vivendo aqui o Dia das Mães, e talvez você não tenha mais a sua mãe, ou talvez você teve uma mãe que não foi uma boa mãe, o Senhor diz que ainda que uma mãe que está amamentando, ela se esquecesse do filho, Ele não esqueceria de você. E é impressionante essa figura que o Senhor usa para falar da mãe que está amamentando, porque uma mãe que está amamentando, eu não tenho filhos ainda, mas todas as mães que eu conheço falam, não tem como você esquecer, que o seu corpo está produzindo leite, não tem como você esquecer que você tem um filho. E o Senhor fala, ainda que essa mãe se esquecesse, eu não me esqueço de você. E o amor de Deus por nós é maior do que o amor de uma mãe. Eu tenho certeza que se eu perguntar para todas as mães aqui, elas vão falar que dariam tudo pelo filho, que faz tudo pelo filho, meu filho, meu filho, meu filho. E é uma figura que todo mundo entende, o amor de uma mãe. Mas o amor de Deus por nós é ainda maior do que o amor de uma mãe. E esse texto aqui, quando Maria engrandece ao Senhor, ela aponta o tempo todo para Cristo. Ela reconhece que ela era bem-aventurada, ela reconhece que ela recebeu uma bênção especial e ela fica muito feliz por isso. Mas a todo momento ela engrandece o Senhor. No meio do processo que ela estava vivendo, um processo que era um misto de alegria, pela boa notícia, pela promessa, pela esperança, um misto também de um processo de, talvez, medo, de insegurança, de como é que vai ser. Maria começa a louvar. Maria diz, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que a nossa vida também possa ser assim, uma vida de louvor e gratidão ao Senhor. Que no meio do processo que você está vivendo, seja um processo feliz. Senhor, eu estou feliz porque o Senhor me abençoou, eu consegui o que eu queria, Deus já abriu uma porta, eu comprei a minha casa, eu vou casar, enfim. Que você possa ter um cântico de alegria, de gratidão ao Senhor, sabendo que bom que você está com a sua bênção, mas glória ao nome do Senhor. Que você possa chamar Deus para fazer parte desse processo de alegria que você está vivendo, como Maria fez aqui. Maria chegou e falou, Isabel, vamos celebrar, o Senhor está fazendo alguma coisa, eu vou cantar, eu vou me alegrar com o que Deus está fazendo na minha vida. Mas se você também está passando por um processo difícil, que você não está entendendo o que Deus está fazendo, como é que vai ser, e amanhã, e meu Deus, que os seus lábios também possam ter um cântico de louvor. Maria fez isso, Maria também estava vivendo um processo que ela não sabia como ia ser o dia de amanhã. E ainda assim, Maria engrandece ao Senhor, e o espírito dela se alegrava em Deus. Que a nossa vida aponte para Cristo. Que a gente pense mais no Senhor e nos propósitos dele e menos em nós. Que a gente encontre mais prazer na adoração, mais prazer em gastar tempo com o Senhor. Que a gente esteja mais cheio de arrependimento. Que a gente tenha mais fome e mais sede de Deus. Que a gente tenha mais cântico de louvor no nosso dia a dia, no trajeto para o nosso trabalho, que a gente possa louvar ao Senhor, que a gente convide a presença dEle para fazer parte das nossas tarefas diárias. Eu estou varrendo a minha casa e eu estou glorificando o nome do Senhor. Eu estou preparando a comida do meu filho e eu estou louvando o nome do Senhor. Eu estou fazendo alguma coisa na minha casa e eu estou louvando o nome do Senhor. Eu estou dirigindo para o meu trabalho e eu tenho um cântico de louvor ao meu Deus.
Que o Senhor se faça presente e real todos os momentos da nossa vida. Porque às vezes a gente vive uma vida muito para a gente consegue a nossa bênção e a gente quer só para a gente. Mas que a gente possa aprender com esse exemplo de Maria, a viver os processos e as alegrias da nossa vida, apontando para Cristo, louvando ao Senhor. Quando a gente chegar aqui nos cultos, que a gente possa encontrar prazer na adoração, que a gente possa encontrar prazer no louvor, que a gente chegue aqui e entenda que não é sobre nós, não é sobre os pastores, não é sobre uma igreja, mas é sobre Cristo. Nós estamos reunidos aqui por causa de Cristo. O nosso casamento é para Cristo, a nossa família é para Cristo, o nosso trabalho é para Cristo, tudo que nós fazemos é para glorificar ao nome do Senhor. Que amanhã nós possamos levantar uma segunda-feira e falar: Senhor, eu quero te engrandecer na minha semana, eu quero te engrandecer no meu trabalho, eu quero te engrandecer onde eu for, eu quero que nos meus lábios tenha um cântico de gratidão e não um cântico de murmuração, de reclamação, de tristeza, mas que a gente tenha um cântico de alegria, de louvor. Como o pastor Pedro falou nessa manhã, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de encorajamento. Aleluia. Que os nossos lábios sejam cheios de cânticos, como eram os de Maria, cantando e glorificando ao nome do Senhor. O pastor Pedro falou muito nessa manhã sobre fé, sobre a gente declarar, falar coisas que engrandeçam o nome do Senhor, falar coisas que possam trazer vida e não morte. Maria fez isso. Que a gente possa também, no nosso dia a dia, trazer palavras de vida, de louvor ao Senhor, ainda que a gente não entenda, meus irmãos. Existem situações que a gente não entende. Poxa, meu carro quebrou. E às vezes a gente dá umas aleluia também. É um inimigo furioso. Não sei o que. Às vezes é só porque, sei lá, passou um negócio, esqueceu de fazer uma revisão do carro. Acontece essas coisas. Mas que nesses momentos a gente não tem uma palavra nem de botar tudo a culpa no diabo, né? Porque a gente bota a culpa tudo no diabo. Nem culpa o diabo. Mas também não murmura. Senhor, não sei porque esse negócio aqui quebrou. Estou chateado, sim. Mas o Senhor é bom o tempo todo. E às vezes o Senhor me deu um livramento que eu nem sei. Senhor, o Uber já cancelou 3 vezes aqui. Estou atrasado, mas, Senhor, eu creio na tua bondade, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre mim essa manhã, então o Uber certo vai chegar. Senhor, o arroz queimou, mas glória a Deus, porque eu tenho outro arroz para fazer, e o Senhor é bom, e o Senhor tem me sustentado e botado arroz na minha casa. Que a gente possa ter um cântico de louvor e de gratidão ao Senhor. Porque o diabo quer roubar isso de nós. O diabo quer colocar murmuração, tristeza, reclamação. Mas não, que a gente substitua essas palavras por palavras de alegria na nossa vida e na vida das outras pessoas também. Se eu emprestar, você não presta, sei que, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, meu trabalho, Não. Meu chefe é uma bênção, em nome de Jesus, se ele não conhece Jesus, ele vai se converter. A minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, o meu filho é uma bênção, porque foi o Senhor que me deu, o meu marido foi o Senhor que me deu, o meu trabalho foi o Senhor que me deu, então glória a Deus por isso, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que ler as Escrituras. A gente vai fechar com isso. Por isso que a gente tem que ler as Escrituras. Por isso que a gente tem que encher os nossos ouvidos de cânticos, porque na hora que a vontade vier de reclamar, de murmurar, de se lamentar, e a gente passa por momentos difíceis, sim. Mas na hora que isso vier, a gente vai ter uma palavra que a gente vai lembrar. O Espírito Santo lembra, irmão. O Espírito Santo lembra, naquela hora vai falar: todas as coisas cooperam para o seu bem. O Uber cancelou, mas todas as coisas cooperam para o bem. Não murmura não, glorifica a Deus. Negócio que você imaginou que ia dar certo, não deu certo, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Você está escondido à sombra do Altíssimo. Então descansa. Olha, o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve, descansa nele. E assim a gente vai declarando palavras de vitória e de vida para nós. Que nessa noite a nossa vida apronte para Cristo. Hoje é dia das mães, mas que a nossa vida possa apontar para Jesus em primeiro lugar. Temos boas mães, glória a Deus por isso. Mas que todos nós, como família da fé, possamos apontar para Jesus. Vamos nos colocar de pé nessa noite? E nessa noite, eu queria fazer 2 convites. Você pode ir fechando seus olhos. Você já fica em espírito de oração nessa noite. Queria fazer 2 convites antes da gente orar aqui.
O primeiro convite é, se você não conhece Jesus, se você ainda não conhece esse amor que é maior que um amor de mãe, o Senhor Jesus te convida nessa noite a ter um encontro com Ele. Nessa noite você possa entregar a sua vida a Ele. Se você não o conhece ainda e você quer falar, Senhor, entra na minha vida. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer esse amor. Que nessa noite você faça um sinal com a sua mão. A gente vai orar por você. Mas eu creio que, pelo que eu estou olhando aqui, acho que a maioria já é da família da fé. Mas se você quiser, você pode vir aqui na frente ou depois do culto também, você pode nos procurar. Mas nessa noite eu queria fazer uma oração por você que está vivendo talvez um processo em que você precisa confiar mais em Deus. Um processo que você precisa talvez negar a si mesmo para viver o plano e o propósito de Deus na sua vida. Talvez você está vivendo a sua vida querendo as coisas do seu jeito. E o Senhor te convida nessa noite a entregar os seus planos para Ele e viver a vontade dEle. Se você nessa noite entende que você precisa confiar mais nele, que você possa vir aqui à frente que a gente vai orar junto. Eu também vou orar, eu também vou fazer parte dessa oração, porque às vezes a gente confia pouco no Senhor, a gente às vezes é muito ansioso. Então o louvor vai estar aqui ministrando e eu vou orar também por amizades, para que o Senhor traga os amigos certos para a nossa vida. Eu vou orar também por isso, mas se você entende que nessa noite você precisa negar a si mesmo e confiar um pouco mais no Senhor, que você venha aqui à frente que a gente vai orar junto. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Senhor, Deus e Pai, Senhor, nessa noite, Deus, nós nos reunimos como igreja, Senhor, te agradecendo, Senhor, por essa noite, te agradecendo, Deus, pelo teu amor, que é maior que um amor de mãe, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tanto nos amou que deu o seu Filho por nós, Deus. Isso é um amor que é inexplicável, é um amor que nós não conseguimos compreender, mas nós te agradecemos por isso, Deus. Senhor, nessa noite nós queremos colocar o nosso coração em Ti, os nossos olhos em Ti, Senhor. Que possamos negar, Deus, a nós mesmos, Senhor. Que possamos negar, Senhor, as nossas vontades, Senhor, os nossos projetos, os nossos planos, Senhor, para viver a Tua vontade, que é boa, Senhor, que é agradável, Senhor, e que é perfeita, Senhor. Deus, nós nos rendemos à Tua vontade, Senhor. Como nós cantamos nessa noite, reina sobre nós, Senhor. Reina sobre os nossos pensamentos, Deus. Reina sobre os nossos planos, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos Te conhecer, Deus, e prosseguir em Te conhecer. Que nós possamos viver a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade sobre nós. Que o nosso coração confie em Ti, Deus. Que o nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade, Senhor. Não queremos viver uma vida somente para nós, mas queremos viver uma vida, Senhor, por um propósito maior. Uma vida, Senhor, que glorifique o Teu nome. Uma vida, Senhor, para o Teu reino, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que nos nossos lábios, Senhor, se encontre palavras de louvor,
palavras de gratidão, Senhor, palavras de bênção, Senhor, palavras de vida, Senhor, palavras de vida, Senhor, de salvação, de cura, Deus, e não de morte, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Senhor, traga para perto de nós, Senhor, aquelas que serão como Isabel, Deus. Pessoas, Senhor, que vão viver os processos conosco. Pessoas, Senhor, que vão ministrar sobre nós. Pessoas, Deus, que vão entender aquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Nos dá discernimento, Senhor, sobre quem serão essas pessoas na nossa vida, Deus. Senhor, nós oramos, Senhor, também por cada mãe, Senhor, aqui nesse lugar, Deus. Que a identidade delas esteja em Cristo Jesus, Deus. Que elas recebam um abraço do Senhor nessa noite. Que elas recebam um abraço de Ti nessa noite, Senhor. Oramos, Senhor, também por aquelas que sonham em ser mães, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor libere uma bênção, Senhor. Seja financeira, Senhor. Seja, Senhor, algo que aprisiona a mente, Senhor. Todo medo de ser mãe, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, Deus. Em nome de Jesus, todo problema físico, Senhor. Em nome de Jesus, que seja cancelado, Deus, nessa noite. Que haja fertilidade como houve em Isabel. Que haja fertilidade como houve em Isabel, Senhor, que haja fertilidade como houve em Isabel, Deus. O Senhor é um Deus que opera milagres, Senhor, e não há impossíveis para Ti, Deus. Nessa noite, Senhor, oramos por cura também, Senhor. Aqueles que entraram aqui, Senhor, com dores, Senhor. Aqueles que entraram enfermos, Deus. Nós declaramos a Tua cura, Senhor. Cura, Senhor, sobre o corpo, Senhor. Cura, Senhor, no coração, Senhor. Cura, Deus, no estômago, Senhor. No sangue, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a Tua cura, Senhor. Nesse lugar onde o Senhor estava, onde o Senhor havia cura, Senhor, e nós cremos nessa palavra, Senhor. Cura, Senhor, cura na mente, Senhor, cura nas emoções, Senhor, cura nas emoções nessa noite, Deus. Senhor, aqueles que perderam, Senhor, as suas mães, Deus, aqueles, Senhor, que tiveram problemas com as suas mães, Deus, em nome de Jesus, libera também a Tua cura, Senhor, o Teu consolo, Senhor, nessa área, Deus, libera, Senhor, o Teu consolo, Senhor. Que eles possam entender, Deus, que eles têm um Deus que ama, Senhor, com um amor maior que o de uma mãe. E que eles sejam abraçados pelo Senhor nesse dia. Que eles sejam abraçados pelo Espírito Santo nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.